Olá, eu sou a professora Fabiana, faço parte da AMS Consultoria Pedagógica e hoje nós vamos falar sobre a importância da neurociência na formação docente. Bom, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga e atualmente faço uma especialização em psicopedagogia e psicomotricidade. E hoje nós vamos procurar compreender a importância do professor conhecer o funcionamento do cérebro. O cérebro é a máquina que comanda todo o nosso corpo. Por isso é importante a gente entender o seu funcionamento e como as aprendizagens se dão nesse funcionamento. Vamos começar a nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre a importância da neurociência na formação docente. Então, neurociência e formação docente. A neurociência associada à docência torna-se um instrumento importante para entender como o cérebro se desenvolve e aprende. Entender essa máquina que é o cérebro que comanda todo o nosso organismo. Então, a neurociência e a docência podem ser compreendidas como o estudo da estrutura do desenvolvimento, da evolução e do funcionamento do sistema nervoso. Então, entender todo esse funcionamento é o que a neurociência vai ajudar a docência, porque a neurociência ela estuda o sistema nervoso, o cérebro e todo o seu funcionamento. Então, esse conhecimento para os professores é muito importante para que a gente possa compreender como se dá no cérebro o processo de aprendizagem. Então, aproximando a neurociência e a docência, torna-se possível compreender melhor o processo de aprendizagem. Aqui nós temos o sistema nervoso, para que a gente possa entender, para quem ainda é leigo no assunto, o sistema nervoso. Aqui nós temos o cérebro, e a medula espinhal, tá? Aqui é o encéfalo e aqui é a medula espinhal. Então, o encéfalo ele manda todas as informações que vão através da medula espinhal. E aí nós temos também o sistema nervoso periférico, que são essas linhazinhas azuis, ligadas à medula espinhal. E assim as informações são transmitidas do cérebro, do encéfalo, para todo o nosso corpo, através desses gânglios, desses nervos, e assim as informações são enviadas. Então, quando a gente recebe ou dá uma topada, essa informação ela corre por esses nervos e vai até o cérebro. E aí a gente reflete isso através do movimento. Vamos ver aqui, outra imagem. Essa imagem aqui também é o sistema nervoso, mas mostrando aqui o sistema nervoso central, mostrando os órgãos todos ligados a ele, tá? E aqui o sistema nervoso periférico, mostrando aonde todo o sistema nervoso periférico está ligado, Aqui é a nossa espinha, Aqui sai também, para as pernas. Então, todo o nosso corpo é comandado pelo cérebro, para essa máquina que a gente precisa compreender melhor ou um pouco melhor para que a gente possa aprender como ele aprende, como o nosso cérebro aprende. Isso acontece através dos estímulos externos, som, imagem, quando a gente está lá na sala de aula, que a gente mostra uma imagem à criança, que a gente fala alguma coisa, conta uma história, chama uma atenção, esses estímulos são internalizados, tá? E assim vai acontecendo o processo de ensino-aprendizagem. Então, saber quando colocar o som, como utilizar o som, como utilizar a fala, como eles vão compreender o melhor horário para a aprendizagem, Se a gente não sabe, de manhã cedo, se a gente não tem uma noite de sono boa, de manhã cedo, para quem estuda de manhã, que está naquele horário de 7 horas da manhã, os neurônios ainda estão começando a acordar. Então, aquele momento ali é difícil a compreensão dos conteúdos, tá? Então, se uma criança vai dormir tarde da noite no celular e de manhã vai acordar cansada, sonolenta, realmente esse processo de aprendizagem vai se tornar muito mais difícil. E assim, nós vamos, daqui para frente, na nossa aula, compreender melhor esses processos, como se dá esse funcionamento do cérebro, como se dá a memória,
tá? Então, daqui a pouco nós vamos continuar. Vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar muito grande. E daqui a pouco a gente volta novamente. Então, vamos começar essa parte falando sobre a neurociência e educação. Bom, a neurociência constitui como ciência do cérebro, né? E a educação configura-se como ciência do ensino-aprendizagem. Então, o conhecimento do cérebro, né, é algo que a gente não estuda, né, na faculdade de pedagogia, né, na nossa formação. E é um conhecimento tão importante para a gente entender esse processo de aprendizagem. Por isso que hoje nós estamos aqui tentando mostrar, né, essa importância da neurociência para a nossa formação como professores. A neurociência da aprendizagem, em termos gerais, é o estudo de como o cérebro aprende. Então, é um conhecimento importante para a nossa formação. É o entendimento de como as redes neurais são estabelecidas no momento da aprendizagem, bem como maneiras e estímulos que chegam ao cérebro, da forma como as memórias se consolidam, de como temos acesso a essas informações armazenadas. Então, esses são conhecimentos assim necessários. E muitas vezes a gente não estuda isso. E quando estuda é tão pouco que não dá nem para aproveitar, né? Então, quando falamos em educação e aprendizagem, estamos falando em processos neurais, né? Redes que se estabelecem na ligação de neurônios. Então, os neurônios eles fazem as sinapses. Deixa eu mostrar aqui um neurônio para vocês. Aqui, ó. Aqui é o neurônio, tá? Com suas partes. Depois nós vamos vê-lo mais à frente. E aqui, ó, são as redes. Olha quantos fiozinhos. Formam uma rede. A gente pensa na rede de peixe, né? Na rede de pescar. Então, os neurônios, eles formam uma rede e vai ligando um ao outro. E cada conhecimento novo aumenta-se essa rede. Tá, então, a aprendizagem nada mais é do que esse maravilhoso e complexo processo pelo qual o cérebro reage a estímulos do ambiente. Então, é importante saber como estimular, de que forma estimular, o horário certo, a forma certa. Então, cada estímulo novo, a cada repetição de um comportamento que queremos que seja consolidado, temos circuitos que processam as informações, que deverão ser, então, consolidadas. Aqui, ó, tem o cérebro, né? Já que a gente falou que é importante conhecê-lo. Aqui nós temos o cérebro, tá? O lobo frontal. Aqui nós temos a área motora da linguagem da broca, essa bolinha aqui. O lobo temporal é essa região assim, né? Lateral. Nós temos o lobo parietal, essa parte azul. Tá, ó, essa bolinha aqui, ó, área de compreensão da leitura. Essa amarelinha aqui, ó, área sensorial da linguagem, de Wernicke. Aqui, ó, o lobo occipital, responsável pela parte motora. Cerebelo, ó, medula, que faz a ligação do cérebro com todo o nosso corpo. Aqui nós temos o cérebro, ele é dividido em dois lobos, né? O direito e o esquerdo. E apesar dessa divisão, ele se mantém em comunicação sempre, tá? Aí que nós temos uma outra imagem, ó, o cérebro processa estímulos diferentes em áreas diferentes. E aqui tem essa divisão, a área da escrita, da leitura, a área verbal, imagens. Então, cada área do nosso cérebro ele foi dividido para que a gente pudesse compreender melhor esses processos que se dão, né, essas conexões. Aqui nós temos o neurônio, tá? Aqui esses fiozinhos aqui. O neurônio é como se fosse uma árvore, né? Tem a raiz e tem a copa das árvores. E essa raiz, ó, ela tem várias ligações. E isso faz com que eles se liguem a outros milhões de neurônios a partir dessas terminações. Então, nós temos o dendríteos, terminação do axiônio, essa terminaçãozinha aqui, ó, que liga outro neurônio também. Ó, aqui acontece as sinapses, ó, aqui, ó, onde eles estão se ligando a outros neurônios. É como se fosse uma coisa assim, né? A sinapse ela pode acontecer de forma mecânica, esse atrito, ou pela troca de químicas que sai de um neurônio para outro. Então, as sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio.
São elas que fazem as conexões entre células vizinhas, dando continuidade à propagação dos impulsos nervosos por toda a rede neural. Então, os neurônios fazem a comunicação entre órgãos do corpo e o meio externo. Então, quando a gente dá uma topada, bate o joelho ou bota a mão na água gelada, e essa comunicação, né, que a gente sentiu na pele, ela vai direto para os neurônios. E eles são capazes, né? E eles é que fazem essa comunicação. Então, os impulsos elétricos percorrem toda a extensão do neurônio, indo ao corpo celular, os axônios, mas não podem passar de um neurônio a outro. Aqui, ó, são as redes elétricas passando a comunicação. E aqui é aquela partezinha que eu falei, onde eles se comunicam. Então, a transmissão de impulsos nervosos é o envio de um determinado sinal para que ocorra uma resposta do organismo. E isso só é possível graças às sinapses. Então, regiões de proximidade entre as extremidades de um neurônio com outra célula. Então, geralmente, essa comunicação acontece entre dois neurônios, ou seja, os impulsos partem do axônio de um e são recebidos pelo dendrítio de outro. Vou mostrar aqui a imagem de volta, ó. Axônio, ó. Aqui, ó, axônio, ó. E esse aqui é os dendrítios, ó. Então, a comunicação acontece nessa terminação aqui, ó, de dendrítio com axônio. Bom, vocês poderam ver como é complexo, né, o funcionamento do cérebro, e é importante para que a gente possa compreender os processos de aprendizagem. Aí, aqui nós estamos vendo o desenvolvimento do cérebro a partir da 3ª semana de gestação. Tá? Ó, aqui o cérebro já está se formando e novas células vão sendo produzidas. Então, aqui nessa formação, né, nesse desenvolvimento do cérebro, pode acontecer alguma coisa que resulte num transtorno, em algum tipo de deficiência. Então, já desde a 3ª semana de gestação, é preciso os cuidados necessários para que a gente evite, para que tenha uma gestação saudável e aí não ocorra nenhum trauma, nenhum problema com relação ao desenvolvimento do cérebro. E aí pode ser que resulte também em um transtorno, em algum tipo de deficiência. Aqui é a 14ª semana, ó. Aqui é a 30ª semana, aqui é 26ª semana, ó. Na 38ª semana, ó, o cérebro já está bem formado. Aqui é o cérebro do recém-nascido, ó. Então, já, ó, da 3ª semana, ele começa a ser formado. Então, o cérebro, como nós vimos, né, é a matéria-prima do nosso processo de aprendizagem. É o motor que comanda todo o nosso corpo. Então, é necessário para os professores e para pessoas da área da saúde compreender esse funcionamento, porque ele é o principal responsável pela integração do organismo com o seu meio. Tá? Então, se considerarmos a aprendizagem resultante da interação com o indivíduo e o seu meio ambiente, perceberemos que ele que propicia o arcabouço biológico para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Então, essa nossa relação com o meio, né, que o cérebro nos proporciona, é que vai resultar em habilidades cognitivas. Então, o cérebro é responsável por associação de informações, decodificação, antecipar problemas, resolver problemas, memorizar. Então, é um conhecimento que nós professores deveríamos ter na nossa formação, mas infelizmente não tem, né? A gente estuda sobre psicologia, mas a gente não estuda sobre o funcionamento do cérebro. Então, como eu disse, né, os profissionais da área da saúde, da educação, torna-se incoerente que trabalhe com o processo cognitivo, com linguagem e aprendizagem, sem o conhecimento da estrutura biológica em que ocorrem esses processos. Então, dessa forma, é necessário compreender o funcionamento neurológico, o desenvolvimento, a maturação cerebral, para poder conhecer e desenvolver melhor o potencial cognitivo de cada indivíduo.
né? E das funções relacionadas à linguagem e aprendizagem. Agora nós vamos falar sobre a memória, onde a gente retém conhecimentos e informações que são importantes ou em nossa vida. Então a memória é aquilo que é aprendido e se transforma em memória e permanece por meio da consolidação dessa informação. Então nós temos 3 tipos de memória: a memória imediata, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória imediata, ela também pode ser chamada de ecoica, que é a retenção por alguns segundos de um número, de uma frase que acabamos de ouvir, mesmo que a gente não tenha tido muita atenção com relação a essa informação. Nós temos a memória de curto prazo, que a gente retém ela por alguns minutos, que aqui a gente pode ser chamada também de memória de trabalho, né? São aquelas informações que a gente precisa para realizar alguma atividade. Aqui nós temos o exemplo de quando a gente vai para uma cidade estranha e pega a explicação sobre o caminho. E aí a pessoa diz, ali segue aquela curva, dobra à direita, dobra à esquerda, tem um sinal, tem uma loja. Então, essas informações elas vão ficar retidas por o tempo necessário de uso. Depois que a gente não precisar usar, a gente vai esquecer. Tá? E nós temos a memória de longo prazo, que são retenções por horas, anos ou até para a vida toda. Tá? As memórias elas podem ser divididas em semânticas, que se referem ao nosso conhecimento geral, como o conhecimento de nossa língua, conhecimento de algum animal perigoso. Aqui deu o exemplo do leão, também tem o exemplo da cobra, né? Quando a gente vê a cobra, a gente já sabe, né? Já fica registrado na nossa memória que é perigoso, que a gente não pode chegar perto. Tem aqueles conhecimentos gerais, como o descobrimento do Brasil e outras informações gerais que todo mundo guarda em sua memória. Nós temos também a memória episódica ou biográfica, porque se refere à nossa vida, né? Nossa vida pessoal, nosso conhecimento sobre o nosso nome, nosso lugar de nascimento, os fatos da nossa vida, da nossa família. Então, são memória biográfica ou episódica. Aí a gente pode dividir também, elas em memória declarativa, que são os fatos, né? E eventos importantes da nossa vida. Essas informações declarativas, memória declarativa, elas ficam no lobo temporal e no diencéfalo. Nós temos as memórias não declarativas, que são relacionadas ao nosso condicionamento clássico. A gente sabe, aqui, né, relacionada à musculatura esquelética que fica no cerebelo. A gente sabe quando o animal sabe que quando é hora de almoçar, de manhã a gente acorda, já sabe que tem que escovar o dente, tem que arrumar a cama, e aqueles são aqueles condicionamentos que a gente não se percebe, não se dá conta, mas que a gente vai realizando. Nós temos aqui a memória de procedimentos, são aquelas habilidades e hábitos que a gente adquire, tá? E a gente já sabe realizar, já fica registrado na nossa memória. Então, essas memórias de procedimento, elas ficam registradas no corpo estriado. Isso são partes do cérebro. Aqui nós temos as memórias relacionadas à emoção, que elas ficam registradas na amigdala, tá? Não é aqui, é a amigdala que tem lá no cérebro. Eu mostrei para vocês lá no início dos vídeos, né? Depois aqui abaixo eu vou botar de novo a imagem dela. São aquelas memórias relacionadas à emoção. A gente vê uma cobra, a gente se assusta, né? E aí, essas são os tipos de memória. E aí a gente precisa conhecer essas memórias, esses tipos, para que a gente possa fazer com que as informações, o conhecimento que a gente passa para os nossos estudantes, nossos educandos, fiquem registradas na memória de longo prazo. Porque se a gente sabe que ele não vai dar muita atenção àquela informação que a gente está passando, então aquela memória é uma memória imediata que logo ele vai esquecer. Então tem as memórias de curto prazo, que ele vai utilizar só para realizar uma tarefa e depois ele vai esquecer. Então a gente precisa desses conhecimentos. Então a gente precisa consolidar esses conhecimentos da informação que a gente passa para os nossos alunos, para que eles fiquem registrados na memória de longo prazo,
Esse conhecimento é muito necessário, é importante. Então, são conhecimentos que a gente acaba tendo que adquirir após a nossa formação. E é um conhecimento tão importante na formação docente. Por isso, nós estamos aqui hoje destacando esses conhecimentos, mostrando essa importância, e aquela professora que quiser, né, adquirir esse conhecimento, que quiser se aprofundar, e aí pode buscar uma especialização relacionada a essa área. Agora nós vamos falar sobre outra parte importante e outra habilidade que nosso cérebro tem, que é a neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? Vamos lá, neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neural, é a capacidade do cérebro se adaptar às mudanças por meio do sistema nervoso. O sistema nervoso, como nós vimos, é relacionado ao cérebro. Trata-se da habilidade do cérebro de se reorganizar, né? De reorganizar os neurônios e os circuitos neurais, moldando-se a níveis estruturais por meio de aprendizagens e vivências. Então, a neuroplasticidade permite que os neurônios se regenerem e que sejam criadas conexões sinápticas, meios de comunicação entre os neurônios, né? A gente já viu isso, que as sinapses são meios de comunicações entre os neurônios. Então, dessa forma simples, a neuroplasticidade é o que permite que o cérebro seja adaptável a mudanças, atuando de forma maleável. Aqui são as sinapses, né? Ó, essas luzinhas aqui, como correntes elétricas, né? São as sinapses. Para compreender melhor, imagine que o cérebro funciona por meio de neurônios que percorrem diversos caminhos. E aí essas luzinhas aqui, ó. Peraí, são diversos caminhos. Esses caminhos seguem padrões que podem ser alterados com a neuroplasticidade. Então, essa remodelagem é feita por meio de um trabalho que envolve pensamentos, vivências, emoções, comportamentos, necessidades pessoais e mesmo o ambiente, né, no qual o indivíduo está inserido. Então, por meio desses fatores, a plasticidade permite que novas ligações entre neurônios, que são as sinapses, sejam estabelecidas, alterando completamente a rede de conexões. Então, essa capacidade é de extrema importância para a adaptação de pacientes com lesões físicas ou cerebrais. Bom, agora nós vamos falar sobre a neurociência na sala de aula. Então, a neurociência traz para a sala de aula o conhecimento sobre memória, esquecimento, o tempo, o sono, a atenção, o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os sentidos, as linguagens, as interpretações das imagens que fazemos mentalmente, como o conhecimento é incorporado em representações dispositivas, as imagens que formam o pensamento, o próprio desenvolvimento infantil e diferenças básicas nos processos cerebrais da infância. Então, tudo isso se torna subsídio interessante e imprescindível para a nossa compreensão, né, e para a compreensão da ação psicopedagógica e pedagógica. Aí aqui, ó, nós temos um cérebro e algumas áreas e suas responsabilidades. Né? Aqui no amarelo, o lobo frontal, movimento, nós temos comportamento e emoções, nós temos a fala, nós temos o paladar, sensibilidade, interpretação, audição, visão, equilíbrio. Então, tudo isso foi estudado pela neurociência, foi feita essa divisão para que a gente possa compreender melhor esse funcionamento. Eu vou mandar para vocês uma atividade que eu fiz, né? Esse aqui tá meio amassadinho, ó. Esse aqui é um capacete do cérebro, tá? Eu vou mandar para vocês. Aqui tem marcado as áreas do cérebro e suas responsabilidades. A área responsabilidade pelo paladar, aí tem uma boca com a língua aberta, pelo olfato, aí tem um nariz. Eu vou mandar para vocês em PDF, aí vocês imprimem e montam. Não é difícil de montar, tá? Tá, eu grampeei, só o meio aqui que eu colei com o durex, tá? É bem interessante para que você veja
as áreas e as responsabilidades de cada área do cérebro, tá? Eu vou deixar para vocês esse material aqui para que vocês possam realizar, para quem tiver interesse em se aprofundar, né? Então, nutrição e aprendizagem, tá? Dentro da sala de aula, o professor ele precisa saber que a falta de alimentação, o excesso de alimentação, alguma substância que falta no organismo daquela criança, isso tudo interfere no processo de aprendizagem. Então, deficiências nutricionais durante a gestação, a primeira infância e, sobretudo, por falta de alimentação materna, tem impacto no desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a falta de nutrientes prejudica o período crítico do desenvolvimento. Então, nesse período, o cérebro é sensível a estímulos externos e vulnerável a condições adversas, como a deficiência na dieta. Então, estudos mostram que a restrição de aminoácidos essenciais, aqueles que só podem ser adquiridos pela alimentação, atrasa a formação de conexões e diminui a capacidade plástica no sistema visual. Então, é a falta de... existem também outros nutrientes que também, estando em falta no nosso organismo, interferem no nosso processo de aprendizagem. Então, todas essas substâncias que fazem parte da nossa alimentação interferem no processo de aprendizagem, para melhor e para pior. Nós temos também o exercício físico, né? Os nossos alunos passam 4 horas sentados, vamos dizer assim, né? Olha só, imagina você ficar 1 hora sentado. Para um adulto já é difícil, imagina para as crianças. Então, a atividade física, de vez em quando o professor fazer alguma dinâmica, né? Proporcionar a essas crianças algum tipo de alongamento, de espreguiçar, movimentar o corpo, isso tudo interfere no processo de aprendizagem. Então, o exercício físico desencadeia modificações no hipocampo, que é a estrutura do encéfalo envolvida na consolidação da memória. Esses dados revelam que a atividade física no início da vida, né, aperfeiçoando o funcionamento de redes neurais envolvidas com memória e cria uma reserva de células, né, que são precursoras que influenciam e aprimoram as capacidades de aprendizagem. Olha só como a atividade física é importante. A recomendação da OMS é que crianças e adolescentes tenham pelo menos 60 minutos de atividade física por dia ou 2 sessões de 30 minutos, se não houver nenhuma contraindicação médica, tá? Então, atividades físicas, colocar as crianças para se movimentar dentro da sala de aula é importante, tá? Então, cognição, né? A gente falou muito de cognição, de funções cognitivas, então daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da cognição e das funções executivas. Então, vamos ver agora, deixa eu voltar um videozinho aqui. Cognição, né? A gente falou muito sobre cognição, vamos falar sobre funções executivas, então a gente precisa compreender esse processo de cognição. Então, a cognição é um conjunto de atividades e processos pelos quais um organismo adquire informações e desenvolve conhecimentos. Isso é cognição. Então, pode ser mecanismos mentais que agem sobre a informação sensorial, buscando a sua interpretação, classificação e organização. Os processos cognitivos, memória, categorização, atenção, resolução de problemas, tomada de decisões, tipos de raciocínio, linguagem. Então, cognição é o processo de conhecer. Então, as funções executivas, deixa eu puxar isso aqui. As funções executivas, o que são? Conjunto de processos cognitivos de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar comportamentos a metas, avaliar eficiência e a adequação desses comportamentos, abordando estratégia, ineficiência, e desse modo resolver problemas imediatos de médio e longo prazo. A gente pode imaginar o seguinte, a gente está andando na rua, e aí aquela rua que a gente passa todo dia para vir para casa, a gente passa e aquela rua está fechada. O que você faz? Você para e fica esperando abrir aquela rua, sendo que está fazendo uma obra que vai demorar?
Não, né? Você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Pegar outro caminho. Então, esse é o trabalho da função executiva. Tá? Então, o sistema de tráfego aéreo no cérebro, muitas pistas, muitos aviões, tempo perfeito. Então, em fila agora, quem precisa de papel. Então, todas essas informações, é hora do lanche, depois, arrumei a mochila. Criança tem que controlar um número de informações e evitar distrações. Então, esse número de informações, essas várias decisões que elas precisam tomar, estão relacionadas com a função executiva. Então, funções executivas e aprendizagem. Então, as funções executivas podem ser classificadas em quentes ou frias. Então, as funções executivas quentes são relacionadas à capacidade que o indivíduo tem de regular suas emoções, seus impulsos no dia a dia, principalmente em situações adversas. Essa capacidade é que permite a inibição de comportamentos indesejados. Então, desde a educação infantil, a gente vai ensinando as crianças a inibir certos comportamentos que são impróprios. Não pode bater no colega, não pode falar coisa feia, e aí várias coisas que vão se controlando. Também relacionada à aprendizagem, à escrita. Você aprendeu que escrever, que antes de P e B se usa M. Então, quando você vai escrever, que você olha aquilo, você para, e aí você toma a decisão, você lembra, e aí retoma essa decisão, tá? Então, as funções executivas frias estão relacionadas à capacidade que o indivíduo apresenta para alcançar sucesso e até mesmo articular estratégias metacognitivas. Então, quais são essas funções? Objetivar é a capacidade consciente de estabelecer um objetivo para atividades simples e complexas. Planejar é a habilidade de criar estratégias organizacionais com finalidade de atingir um objetivo. Organizar é a capacidade de organizar seu tempo, as atividades a serem feitas, executando a priori as coisas que apresentam maior relevância. Manter o foco e não procrastinar para o início das atividades. Então, vamos deixar para amanhã, não, vamos fazer logo porque a gente é um ser organizado. Então, isso tudo faz parte das funções da função executiva. Iniciar, né, também é ter o compromisso de começar uma determinada atividade sem que precise da mediação de terceiros. Focar, a capacidade de voltar a atenção sustentada para o que está fazendo, sem que volte seu pensamento a atenção para o outro alvo. Perseverar, a capacidade de não desistir, permitindo para o cumprimento de objetivos, né, persistindo para esse cumprimento de objetivos. Monitorar, né, a habilidade do uso de autoavaliar, monitorar e conferir aquilo que se está efetuando. Nós temos a flexibilizar, né, quando eu falei que a gente está acostumado a seguir um caminho, fazer uma determinada atividade e de repente a gente precisa mudar, como aconteceu agora na pandemia, né, a gente precisou mudar a nossa forma de ensinar, a nossa forma de passar os conhecimentos aos alunos. E isso foi capaz por causa da nossa flexibilidade cerebral. Então, é a capacidade de criar alternativas, né? A gente criou várias alternativas para o ensino remoto, gravando aulas. Então, é ver por outro ângulo, se colocar no lugar do outro, resolver problemas estrategicamente. Operacionalizar é a capacidade de usar a memória operacional para cumprir novas tarefas. Você lembra do que você já fez, você já tem aquela memória consolidada e você utiliza ela para cumprir novas tarefas. Aqui nós temos as funções executivas. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Como as funções executivas se desenvolvem. Então, desde bebê já é possível ver as raízes das habilidades do funcionamento executivo. O córtex frontal, tá? A parte da testa, tá? O tálamo, hipotálamo, amigdala, giro singular, inferior, córtex ortofrontal, glândula basal. Então, todas essas áreas do cérebro são relacionadas às funções executivas. Então,
engajada no controle de comportamento e por meio de interações com todas as partes do cérebro, tá? Essa parte aqui. Então, passando de uma situação de múltiplos neurônios se comunicando com seus vizinhos mais próximos, ignorando o restante do cérebro, e evolui para uma rede espalhada, que se comunica com diferentes áreas. Então, é aquela comunicação que vai se estendendo ao longo de todo o cérebro, né? São emoções, comportamentos, respostas, memórias de trabalho, uso de regras, decisões, né, de risco, recompensas, processamento operacional, de erro. Então, é saber que errou, saber modificar, controlar o comportamento, né? Por exemplo, eu sei que eu estou fazendo uma atividade aqui, né, e eu preciso focar minha atenção, né? Mas aí em meu torno existem outros estímulos, então a gente precisa conhecer esses conhecimentos para que a gente possa, dentro da sala de aula, ver às vezes o excesso de informação que a gente tem colado na parede, que pode atrair a atenção do nosso aluno, outros colegas fazendo alguma coisa. Tem crianças que não conseguem reter muita atenção, então qualquer coisa causa a distração, né? Perde o foco. E aqui eu tenho um quadro, né, que fala sobre as funções executivas, né? Que a função executiva ela atua no planejamento, controle inibitório, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, memória operacional, atenção, categorização, fluência, criatividade. Então a gente pode concluir que a neurociência pode contribuir muito para a pedagogia. Os dados neurocientíficos podem agregar conhecimentos ao saber pedagógico, oferecendo novas estratégias educacionais para implementar em sala de aula, visando aos alunos a melhor forma de ensino, considerando também as diferentes formas de aprendizagens de cada estudante de acordo com o seu fisiológico e psicológico. Então agora a gente pode pensar nas aulas remotas, né, que estão acontecendo. Você, como eu estou aqui agora, né, gravando o vídeo, mas você está ali ao vivo no Meet com seus alunos e lá na casa deles existem várias distrações. Como chamar a atenção dele para que eles fiquem com a atenção retida, com foco ali na aula, naquele momento? Se você não está lá presente, né, dentro da sala de aula, ficava fácil vocês chamarem a atenção deles. E agora, quem vai fazer isso? Quem vai colocar os alunos no foco? São os pais, mas muitos pais às vezes nem estão em casa, ou também não conseguem, tem outros irmãos em casa e acaba distraindo aquela criança. Então a gente pode pensar, com os conhecimentos do cérebro e da neurociência, formas de atrair a atenção dessas crianças na hora dessa... E também ter consciência, né, disso. Eles estão em casa, eles vão se distrair, não é sua responsabilidade, né, nesse momento, colocá-los ali no foco, né? Colocar regras ali, porque eles estão lá do outro lado. Então, lá do outro lado são os pais que precisam assumir essa responsabilidade. Aí aqui tem uma lista de vídeos indicados. Nós temos aqui um filme muito interessante, Divertidamente, que ele fala um pouco desse funcionamento do cérebro, tá? E nós temos aqui vídeos e também um material que vocês podem, vários vídeos que vocês podem estar pesquisando no YouTube. Às vezes trava. Aqui, ó. Obrigada a todos. A gente ainda não vai estar encerrando aqui, né? Tem muitas informações a passarem para vocês aí, tá? Eu vou enviar esse material para você, tá? Esses slides em PDF, para que vocês possam acompanhar de forma contínua, né? A gente vai gravando os vídeos e vai ficando em pedacinhos aqui, as informações vão inteiras.